Pessoal, nessa análise de hoje eu trouxe 2 temas para a gente discutir, como eu tenho feito aqui todos os dias no canal. Todos os dias tem 2 vídeos, 2 análises, e cada uma das 2 análises dos 2 vídeos tem 2 temas, o que complementa 4 temas centrais todos os dias. Como eu trago algumas notícias diferentes dentro de cada tema, a quantidade de assuntos até aumenta. Dentro do possível, eu tento manter a gente aqui por dentro dos principais temas geopolíticos, não todos, isso não seria nem possível. E claro, sempre observando por uma perspectiva geopolítica e não jornalística. Eu sou professor de geografia, sou geógrafo de formação, não sou jornalista, então faço uma abordagem a partir da perspectiva de um professor de geografia. Então essa é só explicando aqui o processual do canal. Os 2 temas que eu vou discutir com vocês aqui nessa análise de hoje são quais? O primeiro tema diz respeito à visita da Kamala Harris a países da região do Indo-Pacífico. Então esse é um dos temas que eu vou discutir hoje. As falas dela, a Kamala Harris é a vice-presidente dos Estados Unidos, a vice-presidente do Joe Biden. E não só as falas dela, como a repercussão das falas dela e o ambiente geopolítico e político em decorrência das visitas que a Kamala Harris está fazendo a alguns países da região do Indo-Pacífico. Esse é um dos temas que a gente vai discutir hoje aqui. O segundo tema diz respeito a uma piora do quadro social e político no Irã. Esse é o segundo tema que eu vou discutir com vocês. Por quê? Porque novos grupos, mais forças sociais estão aderindo aos protestos contra o governo iraniano por causa da morte daquela moça que foi detida pelo mau uso do hijab, que é o véu, aquele véu que as moças usam lá, e ela morreu, ela foi detida e morreu enquanto estava detida, e isso está gerando uma série de protestos contra o governo iraniano, e mais grupos sociais estão aderindo a esses protestos, e eu quero trazer novidades sobre essa discussão. Desde o início, desde o primeiro momento em que eu falei sobre esse assunto ligado aos protestos no Irã, eu falei que era um tema delicado e que isso geraria dor de cabeça para o governo iraniano. Desde o primeiro momento, o próprio governo iraniano sentiu isso. Desde o primeiro momento, o governo iraniano sentiu que isso havia combustível ali para incendiar o cenário social e político iraniano. Até porque quando a gente olha o entorno do Irã, tem vários países que já estão numa situação bastante caótica. O Irã vinha sendo, dentro da região, inclusive por causa da postura geopolítica que adota de bater de frente com o atlanticismo, vinha mantendo uma estabilidade política e econômica dentro do possível, porque é um país bastante sancionado. Então manteve crescimento econômico, inclusive com o aumento de renda da sociedade, mas a situação social está se tornando muito complicada por causa desse evento, e lógico que forças estrangeiras vão estimular os protestos para desestabilizar o governo iraniano. Então eu quero discutir esse tema pelo prisma da geopolítica, não vou entrar em questão moral, religiosa, conservadorismo ou progressismo. Isso aí quero discutir como as forças internacionais geopolíticas mobilizam isso para fazer a sua luta, o seu jogo de força. Então esses são os 2 temas que eu vou discutir com vocês hoje. Como sempre, trago as minhas anotações, e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu faço em todos os vídeos aqui do canal. Discuto antes a questão da Kamala Harris e depois a gente fala um pouquinho sobre a questão da piora do quadro social no Irã, quadro social e político. Trago a minha primeira anotação, que é uma notícia, prestem atenção. Kamala Harris está visitando a região do Indo-Pacífico para conversas com forças políticas, com lideranças dos países. Vai na linha de consolidar aquela coalizão contra a China na região. Tempos atrás eu discuti com vocês aqui no canal aquela fala que foi promovida pela Liz Truss, que é a atual primeira-ministra britânica. Inclusive, desde o primeiro momento eu aventei a possibilidade da Liz Truss ser a próxima primeira-ministra, desde o momento em que ela era ainda responsável pelo setor de relações exteriores do governo Boris Johnson. Ela estava se cacifando para isso. E naquele momento, enquanto ela era ainda secretária das Relações Exteriores do governo Boris Johnson, ela fez uma fala que é interessante, que já indicava que ela estava se habilitando para a função que ela faria depois, que é ser uma liderança britânica. Ela disse que era importante que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se tornasse um organismo global e não só apenas um organismo que atua na Europa contra a Rússia. Dentro dessa lógica, significa o quê? Significa expandir as funções da OTAN para fazer frente à China na região do Indo-Pacífico. E as visitas da Kamala Harris
vão justamente nessa linha. Outro ponto importante, se pelo prisma da geopolítica tem a constituição de uma OTAN global que faça frente à Rússia e faça frente à China, aí sim legalmente falando, já que a cúpula mais recente da OTAN em Madrid falou justamente sobre a importância de colocar a China no centro do alvo, na alça de mira também, tem o papel de promoção de uma... quando a gente fala no campo econômico, não sou economista, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão geopolítica e de poder em torno dessa questão econômica. Um fato importante é qual? O atlanticismo não consegue mais manter o seu controle, as oligarquias financeiras atlanticistas e a sua força armada, que é a OTAN, não conseguem mais manter o controle sobre o mundo inteiro. Não há mais a possibilidade de uma hegemonia unipolar, como vinha acontecendo desde o final da Guerra Fria. Dentro dessa perspectiva, não dá para manter mais o processo de globalização, já que o atlanticismo não consegue mais controlar esse processo de globalização. Então, está havendo uma quebra das cadeias de suprimentos que está sendo orquestrada, e por isso essa crise que está acontecendo no mundo inteiro, e a reconstrução das relações comerciais e geopolíticas. Tanto é que ontem, eu acho que foi ontem que foi publicado um artigo no Fórum Econômico Mundial sobre esse tema, e ali eles descrevem de maneira literal isso. A tendência é da quebra da globalização, formação de bolhas e bolhas que guardem uma hostilidade entre si, tá? Dentro do artigo do Fórum Econômico Mundial isso aí, ou seja, eles estão dizendo claramente qual é o processo que está ocorrendo. E para a consolidação do processo de desglobalização é preciso quebrar ainda mais as cadeias de suprimentos. O conflito na Ucrânia serviu de ensejo discursivo para que o atlanticismo pressionasse países para que eles cortassem relações com a Rússia, sancionando a Rússia e quebrando as cadeias de suprimentos. Para que isso possa se aprofundar e atingir a China, é preciso que haja um evento que justifique em termos narrativos cortar relações com a China, até porque os governos têm que explicar para a sua sociedade o que estão fazendo. Porque, lógico, a quebra da cadeia de suprimento com a Rússia gerou um problema, e é o problema que a gente está vendo e a Europa está pagando caro por isso. A partir do momento em que houver quebra com a China, vai haver um aprofundamento desse problema. Como justificar isso se não com uma narrativa da guerra? Precisamos sofrer um pouquinho porque estamos em guerra contra a China e a Rússia autocrática. E para conseguir arrastar a China para dentro de um processo no qual ela possa justificar uma quebra da cadeia de suprimentos, um corte de relações comerciais, é preciso um evento. E esse evento pode ser o episódio de um conflito em Taiwan. Por isso, essa forçação de barra em cima da questão de Taiwan, de estimular Taiwan a promover um avanço da sua independência. Então a gente precisa observar a coisa por esse prisma. Trago uma outra notícia para a gente discutir aqui. Então vamos olhar a coisa por esse prisma de tentativa de quebrar as cadeias de suprimentos, de promover a consolidação de bolhas, quebrar a globalização tal como ela existe hoje. Segunda notícia. A Coreia do Norte realizou vários exercícios com mísseis nos últimos dias, como que num alerta para os Estados Unidos e para a Coreia do Sul. Já falei com vocês aqui dias atrás. A Coreia do Sul e os Estados Unidos, que vinham fazendo exercícios militares virtuais, até para não provocar a Coreia do Norte, deixaram de fazer esses exercícios virtuais e estão fazendo em campo. Isso aumenta a intensidade, aumenta a tensão, e a Coreia do Norte está respondendo a isso. Pelo fato da Coreia do Norte ter um atrito gigantesco com o atlanticismo e também com a Coreia do Sul, uma das maneiras que a Coreia do Norte tem de alertar é promovendo esses exercícios aí. Então, toda vez que acontecer qualquer processo que ameace a Coreia do Norte, ela vai promover um exercício, ou vai atirar algum míssil na água para tentar dizer, olha, não passem da conta que a gente vai responder militarmente a qualquer tentativa de interferir na nossa soberania. E não há outra forma, tá? Não estou aqui... Não há outra forma de um país como a Coreia do Norte, que é bastante isolada, promover um alerta que não esse, tá? Não é nenhum exagero da Coreia do Norte fazer algo desse tipo. Por isso que ela fala o tempo inteiro em armas nucleares, fala o tempo inteiro que ela promove exercícios com mísseis o tempo inteiro, porque se não fosse assim, não conseguiria manter um regime opositor ao atlanticismo e o regime tal como ele tem se sustentado. Então é uma forma de aviso. Para negociar, sempre é necessário, dentro da geopolítica, estar numa condição de força, senão não há negociação nenhuma e o país é invariavelmente atropelado. Trago mais uma notícia aqui.
No Japão, a Kamala Harris, e a Kamala Harris vai à Coreia do Sul, tá? Só para deixar claro isso aí também. A Kamala Harris, eu não sei se já não foi, tá? No momento em que eu estou gravando, as notícias que eu peguei é que ela estava para ir na Coreia do Sul. Mais uma notícia. No Japão, a Kamala Harris disse que os Estados Unidos continuarão operando no Estreito de Taiwan. Vamos passar embarcações militares, comerciais, vamos passar com drones ali, com caças, com aviões, vamos passar nadando, de snorkel, com pé de pato, vamos fazer festas. Então, assim, a questão que a Kamala Harris traz é uma provocação, é ficar demonstrando que nós estamos aqui, estamos em Taiwan, vamos fortalecer os laços não oficiais com Taiwan, vamos fortalecer a posição de Taiwan, e tudo isso serve como um estímulo para que Taiwan busque a sua independência. O que a Kamala Harris está fazendo é algo semelhante ao que a Nancy Pelosi fez. Só que a Nancy Pelosi promoveu uma provocação de muito mais alto grau. A Nancy Pelosi foi a Taiwan contra a vontade da China. E isso gerou toda aquela tensão que a gente discutiu aqui no canal naquele momento. Qual é o problema disso? E desde 1979, vou repetir pela milionésima vez, desde 1979 existe um acordo que os norte-americanos, com o qual os norte-americanos concordam, que é o princípio de uma só China. Todas as discussões sobre Taiwan passam antes por Pequim. Quando a Kamala Harris fala que vamos fortalecer as relações não oficiais com Taiwan, isso significa que há sim um estímulo ao desrespeito a Pequim e isso gera problemas diplomáticos. A continuidade dessas provocações tem como fim, me parece, fazer com que a China promova um movimento em direção a Taiwan, ocupe Taiwan, o que também não é fácil de fazer militarmente, e a China sabe disso, para ter uma justificativa para promover um processo de tentativa de isolamento da China, mas aí a gente vai entrar num processo de espiral de destruição total da economia global. A partir do momento em que ocorrer e que se confirmar qualquer evento mais drástico e sanções de países contra a China, a gente vai entrar numa crise muito mais profunda. Basta ver o que já está acontecendo com as sanções contra a Rússia. Imagine então sanções contra a China. Trago mais uma notícia. Essa notícia nos traz para a América do Sul, mas tem a ver com Taiwan. Prestem atenção como isso está pegando todo mundo. O governo do Paraguai, país aqui da América do Sul, está sendo pressionado pelos Estados Unidos a manter relações diplomáticas com Taiwan. Posso estar enganado, e se eu estiver enganado, por favor, comentem aí embaixo do vídeo se eu estiver enganado sobre isso. Mas até onde eu sei, o Paraguai é o único país na América do Sul que mantém relações diplomáticas, num certo nível, com Taiwan. Relações diplomáticas oficiais com Taiwan. Acho que no mundo não tem muitos países que fazem isso. Todos os países respeitam o princípio de que as conversas passam pela China. Então há uma pressão norte-americana porque existe uma pressão interna da sociedade e da economia paraguaia para que o Paraguai reveja isso. Por quê? Porque isso piora as relações com a China e isso prejudica o setor do agronegócio paraguaio. Então existe uma pressão interna do Paraguai e existe uma pressão externa sobre o Paraguai dos Estados Unidos para que ele mantenha as relações diplomáticas. As internas querem que se reveja isso por causa de interesses econômicos para melhorar as relações com a China, que é um país importador de produtos do agronegócio, inclusive é um grande parceiro do Brasil. E é justamente isso que justifica também a posição do Brasil, até no que diz respeito à questão do conflito que acontece na Ucrânia. A forma como o Brasil está se posicionando no que diz respeito à Ucrânia, está em cima do muro, diz respeito ao quê? O agronegócio brasileiro precisa do fertilizante russo, ponto. É isso que justifica a posição do Brasil. Nada mais do que isso, não tem nada ideológico, nada disso. O Brasil está seguindo um processual que simplesmente é pragmático. Se ocorrer qualquer evento em Taiwan, o Brasil tende a se posicionar do mesmo modo porque o agronegócio brasileiro, que tem uma grande influência sobre a nossa política, exporta muito para a China. E no Paraguai está havendo uma pressão para que o governo paraguaio reveja isso, uma pressão interna do agronegócio para melhorar suas relações com a China. E uma pressão norte-americana para que ele não faça. Então é uma questão...
intrincada aí de interesses pragmáticos. É uma questão de interesses pragmáticos aí. Se tentar botar ideologia aí, esquerda e direita, e socialismo e capitalismo, tu não vai entender merda nenhuma, me perdoa a expressão. O pessoal quer colocar muita coisa, muito chantilly na compreensão das coisas e acaba não enxergando nada ali. Tem que ver de uma maneira mais concreta, mais material as coisas. Vamos falar um pouquinho sobre o Irã nesse restinho de análise que nós temos aqui. Trago uma notícia, prestem atenção no conteúdo dessa notícia aqui. No Irã, trabalhadores do setor petroleiro estão ameaçando greve contra a repressão do governo aos protestos das mulheres que estão acontecendo. Não tem só mulher na rua, mas a causa, o centro da discussão é a questão das mulheres e do uso do hijab. Repito, no Irã, trabalhadores do setor petroleiro estão ameaçando greve contra a repressão do governo aos protestos. Uma greve do setor petroleiro ou de camadas do setor petroleiro, não sei se é uma greve geral, acho que não, mas só de alguns setores, isso pode gerar um grande problema econômico para o Irã. Então o Irã ele tem uma dependência grande disso, embora o Irã não se restrinja a isso, o Irã tem uma atividade industrial grande também. E esse percalço econômico fragiliza a condição política do governo e, fragilizando a condição política do governo, fragiliza a condição geopolítica do Irã. Se tu fragiliza o Irã é obrigado a ir para a mesa de negociações sobre o acordo nuclear com a faca no pescoço. E isso pode fazer com que o Irã aceite um acordo nuclear pior, com mais exigências dos Estados Unidos. Então, tenho discutido aqui no canal a questão do acordo nuclear iraniano. Então, por isso, a gente tem que pensar que esses protestos estão sendo instrumentalizados. Existem pessoas dentro do Irã que discordam da pauta do uso do hijab obrigatório? Claro que sim, não estou dizendo que isso não existe. É justamente por ser uma pauta delicada na sociedade iraniana que forças internacionais podem capitalizar sobre isso. Para gerar bagunça no país dos outros, tu não inventa pauta, tu aproveita e estimula pautas que já existem. Levando o Irã a negociar em condições mais frágeis, o Irã pode ter que engolir muito sapo e aceitar um acordo nuclear que não é vantajoso. Sendo que o Irã vinha negociando com um nível maior de autonomia, justamente porque tinha uma estabilidade econômica dentro do possível, tinha uma estabilidade política. A Europa vai muito mal e precisa de aumentar o seu aporte energético, então a pressa, a urgência, era na verdade era do atlanticismo, mas parece que a coisa pouco a pouco está se revertendo, aí o Irã pode estar numa condição muito complicada. Então pode ser sim que esses movimentos estejam sendo, e como estão, né, como provavelmente estão sendo alimentados. Até porque a origem, a questão curda ali no meio, e os curdos tendo um relacionamento com os Estados Unidos, são um indicador forte de que há sim um estímulo a esses protestos. Estão sendo manobrados, embora a causa sim, tenha pessoas que são contra o uso obrigatório do hijab, está sim sendo manobrado. Então, a pauta é legítima? Está sendo manobrada? Também, muito provavelmente. Uma coisa não exclui a outra. Trago mais uma notícia aqui. O Irã alega que forças curdas na fronteira com o Iraque estão atravessando armas para alimentar os protestos, e é muito possível. Quando a gente inclusive teve ataque militar do Irã a essas regiões. Quando a gente parou para observar que o Iraque tem um grande contingente de forças militares norte-americanas e que existem curdos dentro do Iraque e existem curdos dentro do Irã e que essas armas podem vir do Iraque para o Irã, a gente entende a preocupação do governo iraniano como algo válido. É uma coisa cabível. E teve o fato aí de que os Estados Unidos abateram um drone iraniano também que estava atacando essa região. Então tem toda uma situação se desenvolvendo. Completamente cabível a preocupação do governo iraniano nesse sentido de desconfiar de que armas estão entrando por ali. Até porque tem forças armadas que estão atuando nos protestos. E estão matando pessoas das forças de segurança iranianas. Tá? Muitas das pessoas que estão morrendo são pessoas das forças de segurança iranianas. Então já tem gente treinada e dando tiro de verdade, como se diz, nos protestos contra as forças de segurança iranianas. Então a situação ela vai piorando. Trago uma última notícia só para selar e ampliar o problema aí que eu tenho discutido com vocês. No Afeganistão, grupos internacionais estão estimulando manifestações de mulheres afegãs em solidariedade às mulheres iranianas, ou seja,
A partir do evento no Irã, a gente também amplifica a questão no Afeganistão, já que o governo do Afeganistão, o governo do Talibã, é um governo que também bate de frente com o atlanticismo. Então, é uma questão regional que está se instalando ali. Dito a partir da causa da mulher. Pauta legítima? Sim. Instrumentalizável? Também. Tá? Então, nunca exclua uma coisa. Mas é uma pauta legítima. Tudo bem, mas justamente por ser uma pauta legítima e instrumentalizável, é que forças de fora vão usar elas. Pautas que não têm legitimidade não mobilizam pessoas na rua, então não servem para fazer revolução colorida. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo, mas eu te digo, é www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode apoiar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, também está na descrição do vídeo aqui embaixo. E eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com. pixverdadeconcreta@gmail.com. Ajudem no valor que vocês quiserem. Agradeço a todos que ajudam. Aqui, assim, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo e sempre ajudando no valor que pode, no valor que quiser, e se quiser ajudar, e se puder ajudar, claro. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.